Romanos capítulo 12. Vamos ler todo o capítulo, versículo 1 ao 21. Romanos 12, versículo 1 em diante, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente, somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Até aqui. Podem se assentar. Então percebe que há uma mudança de tom, né, de ênfase aqui nesse ponto da carta aos Romanos. Não que não houvessem várias questões muito práticas antes, né, que situações que nós podemos aplicar no dia a dia e tudo mais. Ao longo da carta houveram vários, né, momentos assim, mas especialmente assim, capítulo 2 até o capítulo 11, né, para nós termos um entendimento muito amplo, né, do Evangelho, né, da doutrina na qual nós cremos e pela qual nós fomos salvos quando cremos. Mas a partir do capítulo 12, começa a trazer uma aplicação muito prática de como aquele que foi transformado pelo Evangelho deve viver. E aí então aqui nós vemos, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois,
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E quando ele inicia assim, é justamente esse rogo-vos, pois, né, também poderia, né, ser traduzido assim, portanto, né, rogo-vos. Ou seja, com base em tudo isso que nós vimos até agora, com base em tudo isso que eu escrevi para vocês até este ponto, que justamente o ponto principal de tudo isso é o quê? É a compaixão de Deus pela qual nós fomos alcançados. É a misericórdia de Deus que nos salvou. E não fala apenas no singular. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fala para cada um de nós apresentarmos sacrifício a Deus, só que não aquele sacrifício que era apresentado antes. Sabe, é algo tão tremendo assim, porque quando Paulo ele está escrevendo essa carta, o templo lá em Jerusalém ainda estava de pé. Haviam ainda sacerdotes lá, dia após dia, oferecendo muitos sacrifícios. Sacrifício pela manhã, sacrifício pela tarde. E nesse mesmo tempo onde o templo ainda estava de pé, onde ainda havia um sacerdote ali oferecendo, ele diz para nós oferecermos, apresentarmos os nossos corpos em sacrifício a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável. É um sacrifício, primeiramente é dito, um sacrifício vivo. Por que um sacrifício vivo? Porque, naturalmente, todo sacrifício que era oferecido a Deus, né, os sacrifícios de animais que eram oferecidos no templo, eram sacrifícios que, para serem oferecidos em sacrifícios animais, eles precisavam ser mortos. Nenhum animal era oferecido em sacrifício a Deus, ele vivo. Um holocausto, ele não era um animal, não era queimado vivo. Ele era primeiramente imolado, ele era morto e então ele era oferecido em sacrifício. Então, os sacrifícios, normalmente eles eram oferecidos então mortos. O próprio sacrifício de Cristo, quando ele se oferece por nós em sacrifício a Deus, ele morre por nós. Só que nós somos chamados a oferecer um sacrifício a Deus, um sacrifício que primeiramente é vivo, porque não está somente dizendo assim, por mais que, lógico, que a consequência de crermos em Cristo, né, sermos fiéis ao Evangelho, se for preciso, nós entregarmos a nossa vida e morrermos por Cristo, e oferecermos então a nossa vida, né, de fato em sacrifício ao Senhor, sim, também, mas não está restrito, né, e resumido o sacrifício que nós podemos oferecer ao Senhor somente nisso, em morrer por Cristo. Mas antes disso, em viver para Ele, em viver para Cristo. A nossa vida deve ser esse sacrifício ao Senhor. Por isso é um sacrifício vivo. E é interessante também outro aspecto aqui, porque nós somos chamados para oferecer um sacrifício vivo, onde o nosso próprio corpo é o sacrifício. E aqui é interessante a relação que há com Cristo, a nossa identificação com Cristo. Porque Cristo Jesus, Ele mesmo foi o sacrifício, seu corpo foi o sacrifício. E Ele mesmo foi o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício de si mesmo. E Ele também era o templo. Ele mesmo fala no início do Evangelho de João, ele diz assim, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Só que ele falava de qual templo? Ele falava do templo do seu corpo. Tudo bem, o corpo de Cristo era o templo. Ele mesmo era o sumo sacerdote, que iria oferecer um sacrifício que era Ele mesmo. Ele mesmo se ofereceu em sacrifício por nós. Então, tudo aquilo que havia, sabe, de coisas que eram tão importantes, né,
na lei de Moisés, templo, né, ou primeiro antes disso, né, o tabernáculo, os sacrifícios, os sacerdotes, o sacerdócio, né, levítico ali, o sacerdócio de Arão, tudo isso que eram coisas tão importantes assim, tudo isso se cumpriu em Cristo. E por isso que a partir de Cristo, depois dele, não há mais a necessidade nem de sacrifício de animais, nem de um sacerdócio conforme a casa de Arão, e nem de um templo físico onde se vai lá para oferecer os sacrifícios. E para nós isso parece tão natural, sabe? Né? Hoje, né, a gente olha assim, estamos tão acostumados com isso. Mas pensa Paulo falando isso num tempo onde o templo ainda estava de pé, onde ainda havia o sacrifício sendo oferecido todos os dias, onde ainda haviam sacerdotes, segundo a casa de Arão. Para nós estamos a quase 2000 anos de distância, mas no tempo onde ele escreveu essa carta, aquilo tudo era presente, eles podiam chegar lá em Jerusalém e ver tudo acontecendo. Então pensa para um judeu que ficou a vida toda indo nas festas lá em Jerusalém, indo lá levar a sua ovelha, o seu boi, o sacrifício. E aí ele ouvia uma coisa dessas. Ele começasse a ter que lidar, né, com essa ênfase do Evangelho, que tudo isso terminou em Cristo. Que Cristo é o cumprimento de tudo isso. Então que coisa, sabe, tremenda é isso, sabe? Essa doutrina, né, para nós tão preciosa, é que nós precisamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. E é interessante que, justamente uma vez que nós nos unimos a Cristo, a gente já viu, né, no capítulo 6 de Romanos, que nós, uma vez que fomos batizados em Cristo, nós fomos batizados na sua morte. Nós fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então esse andar em novidade de vida é esse sacrifício vivo oferecido a Deus. Mas diz mais também, em Romanos 6, versículo 8, olha só: olha, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E da mesma forma, nós devemos viver então para Deus e oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo a Deus. Versículo 11, Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós estamos unidos a Cristo e estamos vivos nele, nós precisamos nos oferecer como um sacrifício vivo, primeiramente. Eu disse, irmãos, que Jesus, ele é templo, ele é o sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício, né? Ele foi, né? Ele não está continuamente se oferecendo, né? Ele fez um sacrifício único, de uma só vez, né? Só que o nosso sacrifício a Deus, ele precisa ser contínuo. Nós precisamos estar dia a dia nos oferecendo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É santo por quê? Porque esse sacrifício, ele envolve a nossa santificação. É um sacrifício que deve ser santo. A nossa vida que deve ser oferecida a Deus deve ser uma vida santa, e dessa forma, então, agradável ao nosso Deus. Porque se esse sacrifício vivo, se a nossa vida oferecida a Deus não for uma vida santa, não vai ser um sacrifício agradável a Deus. Vai ser como aquele judeu que chegava lá e pegava um animal: deixa eu ver, esse meu animal aqui está manco. Ele está manco. Eu vou oferecer então esse animal aqui em sacrifício. Esse animal aqui é cego de um olho. Eu vou oferecer esse animal aqui cego de um olho para o Senhor. Olha aqui, esse aqui está com problema aqui. Está doente. Está doente.
Vou ficar com o animal doente aqui em casa. Não, vou lá oferecer em sacrifício ao Senhor. Se nós não oferecermos, se a nossa vida, não for uma vida santa, é como se nós estivéssemos oferecendo esse tipo de sacrifício ao Senhor. Um desses tipos de animal, assim, ao Senhor, todo defeituoso. Então que nós venhamos a, zelarmos, sermos diligentes em santificação, para oferecermos um sacrifício vivo, mas que também seja santo. E dessa forma, um sacrifício vivo e santo, esse sacrifício ele é agradável a Deus. Nós somos chamados para oferecermos sacrifício, para nos oferecermos sacrifício. E nós também, por que nós oferecemos o sacrifício? Porque nós também fomos constituídos em Cristo Jesus como sacerdotes. Não como sumos sacerdotes, porque Ele é o sumo sacerdote, mas como sacerdotes. E nós também, assim como Cristo era o próprio templo, nós também somos templo do Espírito Santo. Então tu vê que é algo tão tremendo, essa é a nossa identificação com Cristo. Ele é o templo, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o sacrifício, e de maneira muito semelhante, por estarmos nele, nós também passamos a ser sacerdotes, passamos a ser um templo para Deus, para o Espírito de Deus, e passamos também a sermos um sacrifício oferecido a Deus. Nós passamos a nos oferecer em sacrifício a Deus. E isso é o nosso culto racional. Um culto que não é apenas oferecido aqui quando nós nos reunimos no domingo, ou na quinta-feira, ou as mulheres na terça, ou os homens, que agora nós começamos nas sextas também. Não é apenas nesses dias que nós vamos oferecer esse culto racional a Deus. Esse culto racional justamente fala desse sacrifício vivo, santo e agradável que é oferecido em todos os nossos dias, dia após dia sendo oferecido. Então isso fala de toda a nossa vida sendo oferecida a Deus em sacrifício como um culto racional. É a nossa adoração a Deus, na qual nós entendemos o que nós estamos fazendo, no qual em tudo que nós estamos fazendo nós estamos tendo uma intenção de agradar a Deus. Nós temos uma intenção de obedecer ao nosso Deus. E por isso esse nosso desejo de obedecer a Ele dia após dia, isso é um culto, isso é adoração a Ele. A adoração não se resume a essa nossa reunião, essa aqui é a adoração pública, meus irmãos. A adoração pública aqui, lógico, também não está restrita somente a este prédio, somente ao domingo, somente aos dias de reunião. Nós podemos também, de maneira até mesmo informal, nos reunirmos aí algum dia numa praça, em algum lugar, fazermos um culto público, se quisermos. Só que aqui não fala apenas do culto público, por mais que o culto público também esteja incluído aqui. Mas aqui fala de algo que vai além do culto público. Fala da nossa devoção em família. Fala do nosso culto, doméstico. Fala da nossa devoção particular. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós lemos a sua palavra, quando nós louvamos ao Senhor em particular. Mas também não está restrito somente a isso, meus irmãos. É tudo aquilo que nós fazemos em obediência ao Senhor, entendendo a quem nós estamos servindo. Tudo que nós fazemos, meus irmãos. O nosso trabalho, quando nós fazemos ele para a glória do Senhor, está incluído nisso. O comer e beber, que diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Envolve tudo, envolve até mesmo o comer e o beber para a glória de Deus. Tudo isso nós devemos fazer quando nós estamos conscientemente tendo o entendimento de que estamos fazendo algo para a glória de Deus, mesmo que seja o comer e o beber, nós estamos prestando esse culto racional ao Senhor. Esse culto racional, esse culto que é prestado ao Senhor com a razão, com o entendimento, compreendendo o que nós estamos fazendo, é algo que está vinculado a toda a nossa vida sendo oferecida ao Senhor em sacrifício e em culto para a sua glória. E eu quero chamar a atenção para um outro tópico aqui,
outro ponto, né, em relação a essa expressão culto racional, tá? Tem algumas pessoas que às vezes podem entender de maneira um pouco equivocada essa questão, né, do culto racional, de que uma vez que fala que o culto ele é racional, então precisa envolver apenas a razão e que não pode envolver a emoção, os sentimentos. Isso está errado, meus irmãos. Vocês não sejam levados a entender, né, de que culto racional então significa que a gente só pode cultuar a Deus usando a razão e que então as emoções estão fora disso. Não. A intenção aqui dessa expressão culto racional não é dizer que o culto está restrito somente à razão. A questão é que o culto ele não pode ser algo onde tu presta um culto sem entendimento, sem a razão. Então ele tem que ser racional. Mas agora nós precisamos, meus irmãos, servir ao Senhor com emoção, com todo o nosso ser, com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Sabe quando diz qual é o maior mandamento? O maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, amar a Deus com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Se nós amamos ao Senhor dessa forma e cultuamos ao Senhor dessa forma, com todo o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, as nossas forças, será que a gente poderia então tirar as nossas emoções e colocá-las separado? Não, as emoções eu não vou. É óbvio que as emoções estão juntas, meu irmão, meus irmãos. Então, se tu tiver que se alegrar na presença do Senhor, e a alegria é uma emoção. Se alegra na presença do Senhor, meu irmão. Se tu tem que chorar na presença do Senhor, chora na presença do Senhor. Sabe, qualquer manifestação de emoção na presença do Senhor deve ser, sabe, deve chorar. Não te segura, não segura as tuas emoções. Não contém as tuas emoções na presença do Senhor. Não é porque o culto é racional que tu vai prestar um culto frio ao Senhor. Não, o culto ao Senhor tem que ser um culto aquecido pelas emoções também. E aí diz assim o versículo 2: e não sede conformados com este mundo. Não sede conformados com este mundo, ou seja, não tenham a forma deste mundo, deste século. Não sigam um curso neste mundo, meus irmãos. Que as pessoas não olhem para vocês e é só mais um no meio da multidão. Nós não podemos ser iguais às pessoas deste mundo. Nós precisamos ser diferentes, meus irmãos. E é principalmente em quê? Qual é o ponto principal aqui? Não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso aqui fala, meus irmãos, da nossa santificação ao Senhor. A santificação justamente é quando nós temos uma aparência do mundo e nós vamos perdendo essa aparência, essa forma, e tendo agora uma nova forma impressa em nós, que é a forma do Senhor Jesus Cristo. Por que é dessa forma? É isso? Porque todos nós nascemos com a forma deste mundo, meus irmãos. Todos nós nascemos em delitos e pecados, mortos em delitos e pecados. Todos nós, como diz lá em Efésios, capítulo 2, diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então nós andávamos conforme o curso deste mundo. E então nós tínhamos também a forma deste mundo. Diz assim, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Entendeu? O que nós fazíamos? Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos.
Mas agora nós somos chamados para fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Como diz aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós somos chamados para fazer a vontade de Deus, não mais a vontade do mundo, não mais a vontade da carne, a vontade dos nossos pensamentos quando eram conforme o padrão deste mundo. Então nós somos chamados para ter uma renovação em nossa mente, em nosso entendimento, em nossos pensamentos. Porque se antes nós fazíamos as vontades dos pensamentos, como é que nós vamos deixar de fazer as vontades dos pensamentos, que eram vontades ruins? É ter esses pensamentos renovados, mudados, não mais pensamentos com a forma deste mundo, com a forma do pensar deste mundo, mas os nossos pensamentos têm que agora ter uma outra forma. Eles precisam ser, então, para que eles tenham uma outra forma, eles precisam ser transformados. Ou seja, a forma deles precisa mudar, se modificar. E ela vai se modificar e vai ter agora uma nova forma. Qual é essa nova forma? É a forma da mente de Cristo. Antes nós tínhamos a mente deste mundo, um padrão de pensar mundano, mas agora nós passamos a ter o quê? A mente de Cristo. O Espírito Santo em nós, operando em nós a santificação, operando em nós um trabalhar no nosso entendimento, para que ele esteja cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. Qual era? Jesus fala assim, que o alimento dele, eu tenho um alimento que vós não conheceis. Qual é o alimento dele? Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai, Jesus disse que era o próprio alimento dele. Que esse seja o nosso alimento, meus irmãos. Amém. Que nós vamos ter a mesma mente de Cristo. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui, nesse capítulo fala de mansidão. Nesse capítulo fala de humildade, meus irmãos. Nesse capítulo fala de nós aprendermos com Cristo. A gente quer aprender com Cristo a como ser manso e humilde de coração, assim como ele era. Nós venhamos a nos dedicarmos neste capítulo de Romanos 12. Porque aqui está revelada a mente de Cristo. Nós queremos entender qual é a mente de Cristo? Vamos para a Escritura e nós vamos entender qual é a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo está revelada nas Escrituras. Não sede conformados com este mundo. Que nós venhamos a, procurar assim, que na minha vida ainda eu tenho um padrão de pensamento conforme este mundo. Na medida que tu encontrar esses pensamentos, que o Espírito Santo te revelar, esse teu padrão de pensamento é o padrão deste mundo de pensar. Aí tu olha, como é que tu sabe? É quando tu chega numa passagem bíblica, quando tu chega diante de um princípio bíblico, e tu fica assim, mas será que é assim mesmo? Começa a ver aquela luta, assim, aí tu já sabe, quer dizer que a tua mentalidade ainda, naquele aspecto ali, é uma mentalidade mundana, uma mentalidade conforme o padrão deste mundo, porque na medida que a nossa mente vai sendo renovada, conforme as Escrituras, conforme o agir do Espírito Santo em nós, o que vai acontecer? O Espírito Santo que inspirou esta palavra, na medida que ele vai renovando a nossa mente, aquilo que antes era uma dificuldade, a gente chegava diante de um texto, assim, diante de um mandamento, diante de um princípio, e achava aquilo difícil, mas como assim? Eu aprendi a vida toda a fazer de uma forma diferente. Mas aí, na medida que tu chega, e aquilo passa a não mais ser algo difícil, não mais ser algo assim no qual há uma resistência diante daquele mandamento, diante daquela palavra, mas pelo contrário, aquilo passa a ser, olha só, agora vou dizer para vocês, quando é que vocês vão conseguir saber que a mente de vocês foi renovada? Porque diz que, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu sei que o meu entendimento foi renovado? É quando eu chego diante da palavra do Senhor, e toda a lei do Senhor, ela é algo prazerosa para mim. A lei do Senhor, ela me dá prazer. A lei do Senhor eu já experimentei, e eu sei que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. Quando eu chego, eu não fico ali tentando mudar a palavra, porque eu acho que há alguma imperfeição ali.
Eu recebo ela como perfeita. Pronto, ela é perfeita para mim. Não precisa mudar nada. O conselho do Senhor, aquilo que Ele mandou, é perfeito e ponto. Não precisa acrescentar, não precisa tirar nada. É perfeito. Não é algo pesado, não é algo difícil, é algo agradável, é prazeroso obedecer a este mandamento. Quando eu chego nesse nível de entender que a palavra do Senhor é boa, que a vontade do Senhor, e o que é a vontade do Senhor? É aquilo que é revelado na Escritura. A vontade do Senhor é revelada na Escritura. Quando eu chego diante da palavra do Senhor e eu vejo que ela é, para mim, toda ela, boa, agradável e perfeita, aí a minha mente está renovada, meus irmãos. Mas agora, na medida que eu chego em algum ponto aqui, eu vejo, mas eu tenho dificuldade com esse ponto aqui da Escritura. Opa, então precisa de renovação aí. A área, o mandamento que tem dificuldade é justamente esse ponto aí que tu precisa de renovação. Tem alguma parte da Escritura que não está sendo prazeroso. Opa, então essa parte aí que não está sendo agradável é porque falta uma renovação na mente. Porque no momento que a mente, que o entendimento for renovado, passa a ser agradável. Passa a ser, tudo considerado pelo teu entendimento como algo bom, agradável e perfeito. Olha só, como é que o mundo enxerga o padrão de Deus, a vontade de Deus? O mundo vê como algo bom? Não, para o mundo é algo mau. Para o mundo é algo mau. Quando nós insistimos, não, casamento é só entre homem e mulher, o mundo vai e quer dizer, não, isso não é bom isso aí. O casamento tem que ser entre homem e homem, entre mulher e mulher, entre qualquer outra coisa que quiserem inventar. Mas o que é bom? O que um crente com a mente renovada vai entender que é bom? O padrão estabelecido pela Escritura. O casamento entre um homem e uma mulher. É bom. Quando alguém chega diante de um mandamento, o mundo, eles olham assim, eles acham que os crentes, que coisa ruim deve ser crente, porque eles acham que tudo aquilo que Deus manda nós fazermos é desagradável. Então o mundo acha que obedecer a Deus é algo desagradável. O mundo tem esse pensamento, essa mentalidade, esse entendimento. Mas agora, quando nós somos renovados em nosso entendimento, nós compreendemos e a nossa experiência, porque olha só, para que experimenteis, a nossa experiência é de que o mandamento de Deus é algo desagradável? Não. Nós temos a experiência, nós provamos que a vontade do Senhor é boa e é agradável e é perfeita. A gente não precisa querer mexer em nada. A gente só recebe, guarda e obedece. O mundo não entende como algo perfeito. Porque se dependesse do mundo, mesmo aqueles que tudo bem, quer ser cristão, mas, ou eles gostariam muito bem de pegar essa palavra aqui e começar a picotá-la toda, ou começar a rasurar, a mudar. Não, vamos mudar essa partezinha aqui, vamos mudar essa outra partezinha aqui. O mundo gostaria de fazer isso com a palavra de Deus, porque não consideram que a vontade de Deus revelada na Escritura é perfeita. Eles não consideram, mas nós, o povo de Deus, considera. E se em algum ponto tu não tem considerado, se daqui a pouco tu considera, mas eu considero tanta coisa perfeita, agradável, bom, mas essa parte aqui, sinal vermelho. Essa parte aí é a parte que precisa ser renovada, meu irmão. Toda vez que tu entender que algo não é bom, agradável e perfeito, daquilo que está revelado como vontade de Deus, não tem problema nenhum com a palavra de Deus. O problema está na tua mentalidade, no teu entendimento que ainda não foi renovado nesse aspecto. Então, quando tu perceber isso, ora ao Senhor, pede misericórdia para Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. E seja sincero, porque daqui a pouco tu pode ver que tem algo que não vai ser agradável, algo que tu não vai considerar como algo bom e perfeito. Seja sincero diante de Deus, Senhor, eu não considero isso aqui ainda nesse aspecto, mas eu sei, se tu é um crente de verdade, tu vai dizer isso. Eu sei que quem está errado sou eu. Não é a tua palavra.
Eu sei que o problema não está na tua palavra, o problema está em mim. Então muda-me, Senhor, muda o meu entendimento. Então ora dessa forma, meu irmão. Ora assim, porque isso faz parte do processo de santificação. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só, Paulo ele fala, conforme a graça que me é dada. Então Paulo recebeu uma graça, e cada um recebeu uma medida de graça, diferente, em Cristo Jesus. Cristo é aquele que, como homem, não recebeu o Espírito por medida, mas agora nós, cada um de nós, recebemos uma medida, nós recebemos uma porção. No homem Jesus Cristo havia a plenitude do Espírito Santo nele. Mas agora em nós temos uma porção. A ele é dito, lá no capítulo 3 de João, que o Espírito não foi dado por medida, mas a nós foi dado por medida. Nós temos uma medida de graça, uma medida de fé. E aqui, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Então, isso aqui está nos chamando à humildade, meus irmãos, a não termos um pensamento assim tão elevado de nós mesmos. Nós precisamos vigiar para não pensarmos de nós mesmos além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé, da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus te repartiu para cada um de nós uma medida de fé. E conforme essa medida de fé que nós devemos pensar a respeito de nós mesmos. Nem além e nem aquém. Porque é um problema também ficar aquém. É um problema ficar aquém também. É conforme a medida de fé. Não é menos do que a medida de fé e nem mais do que a medida de fé. Então entenda que nós não podemos pensar a nosso respeito mais do que convém, mas nós devemos cuidar para não pensar a nosso respeito menos do que convém. Por que eu estou ressaltando esse aspecto de não pensar menos? Porque daqui a pouco, eu naquele medo, naquele receio de não pensar a meu respeito mais do que convém, e aqui está falando de coisas espirituais, meus irmãos, porque é conforme a medida de fé que foi dada. E se é conforme a medida de fé que foi dada, também está relacionado a dons que Deus nos deu a cada um de nós. Tanto que olha o que diz na sequência. Conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então perceba que quando é falado ali antes, da medida da fé que Deus repartiu a cada um, isso está falando, nós precisamos entender isso conectado com o início do versículo 6, quando diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então Paulo, ele tinha uma medida de graça, que foi dada a ele, conforme ele diz lá, porque pela graça que me é dada. Mas cada um de nós também tem uma medida de graça. Versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então cada um de nós tem uma medida de graça, que é concedida em Cristo. Conforme também diz lá em Efésios, capítulo 4. Olha só, Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então cada um de nós recebemos uma medida, uma porção de graça, na qual está, vamos dizer assim, é como que um presente, é como que um pacote, no qual tem dons nessa medida de graça que nos é dada. Dons que devem ser exercidos conforme, proporcionalmente, a medida de fé que Deus nos concedeu também. Então, por isso nós não podemos ir além e pensar de nós mais do que convém, como acontece muito. Vou dar alguns exemplos. Esses que têm se autoproclamado apóstolos, o que eles estão fazendo? Eles estão pensando
a respeito de si mesmos mais do que convém, meus irmãos. Esse é um exemplo. Então, toda vez que alguém tenta usurpar uma função, né, assumir alguma posição para a qual ela não foi chamada, ela está pensando a respeito de si mais do que convém. Mas agora, por um outro lado, tem aqueles que acabam sendo até mesmo preguiçosos e não querem fazer nada, querem ficar de braços cruzados, querem só receber. Vem a mim, ministre na minha vida. Sabe, vem para a igreja como um cliente, querendo receber, querendo ser servido, mas não vem para servir. Só que qual é o objetivo de um corpo? Porque aqui está comparando com um corpo. A igreja é comparada com um corpo. Tá? Olha só, versículo 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. É dito que nem todos eles têm a mesma operação. Não é dito que mas nem todos têm operação, ou seja, tem alguns membros que não têm operação nenhuma. Não é dito isso. Subentende-se que cada membro tem uma operação diferente, tem uma função diferente no corpo, mas todos têm uma função, todos têm um operar, todos estão operando, trabalhando. Não existe um membro no corpo, nem se supõe a ideia, esse pensamento de que poderia algum membro no corpo não ter função alguma. Isso é coisa, irmãos, de evolucionista. Tá? Os evolucionistas é que ficam com essa ideia assim de o dente ciso não tem função, como é que é o apêndice? O apêndice não tem função. E assim, tinha uma época, né, que esses evolucionistas ficavam dizendo que 1001 parte do corpo não tinha função. E uma após outra dessas teorias tolas tem caído por terra, porque cada uma das coisas que se dizia, né, que não tinha função no corpo, se tem descoberto a função dessas coisas, que são essenciais, que são importantes no corpo. Ou seja, nada no corpo, porque o corpo foi feito por Deus, meus irmãos. Essa história de evolução é balela, é mentira. O corpo foi feito por Deus, e Deus fez no corpo cada detalhe dele com uma função específica. E assim é na igreja, meus irmãos. O corpo de Cristo. Cada membro tem uma função. Cada um tem um operar. Versículo 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, então cada um tem um dom diferente. Cada um tem um operar diferente. E como nós somos membros uns dos outros, nós dependemos uns dos outros. Aí, lembrando aquele texto lá de 1 Coríntios 12, né? Pode, por exemplo, o pé, né, ou a cabeça dizer para o pé, eu não preciso de vocês. O olho, o ouvido, a boca, o nariz, as mãos, sabe, os órgãos, né, internos, tudo, cada detalhe, um vai precisando do outro. Se um para de funcionar, se o fígado para de funcionar, o que vai acontecer com o corpo? Se o coração para de funcionar, sabe, se cada parte do corpo, se alguma delas não atuar, não operar, não funcionar, o corpo vai ser prejudicado. Ou vai ficar ali debilitado, vai fazer muito menos do que poderia fazer, ou pode até mesmo morrer. E aquilo que normalmente é algo que não tem função, sabe o que começa a surgir no corpo? Isso aqui vai ser forte, meus irmãos. O que começa a surgir no corpo e que não tem função nenhuma? É o câncer. Câncer começa a se multiplicar, começa a crescer no corpo. Tem alguma função? Não tem função nenhuma. A única função do câncer, que não faz nada no corpo, acaba servindo só para atrapalhar e matar o corpo, levar o corpo à morte. Então, que nenhum de nós venha, né, a abrigar a ideia no coração
de que pode estar fazendo parte do corpo de Cristo sem fazer nada, só recebendo, porque o câncer ele recebe, ele é alimentado pelo sangue, ele é alimentado pelas outras células ali, mas ele mesmo não dá nada, não ajuda em nada o corpo, só apenas está ali matando o corpo, sugando o corpo e matando o corpo. Então que nós não venhamos a ser estes que, queiram ficar ali como aquele que recebeu o talento e escondeu o talento, não fez nada. Que nós venhamos, a multiplicar os talentos que Deus nos deu. Deus nos deu uma medida de graça, que nós venhamos a ser operosos, não receber essa graça em vão, mas que venhamos a trabalhar por meio dessa graça. Como Paulo fala aos Coríntios, versículo que eu amo muito, que os irmãos, assim, quem sabe até memorizaram ele. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então que a graça de Deus em ti, que essa porção de graça que tu recebeu, te leve a trabalhar. Como Paulo também fala aos irmãos, né? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele estava falando aqui só com os pastores de Corinto? Não, ele estava falando com toda a congregação, com toda a igreja. Porque o Senhor ele não quer que ninguém seja ocioso. Aquele que é ocioso não frutifica. E aquele que não frutifica é como aquela figueira da parábola que Jesus fala, que está lá no meio da vinha, plantada, não produz fruto. Então, o que ela está ocupando aí? A terra inutilmente. Vai ser cortada. Então que nós não venhamos a ser inúteis no meio, nessa terra na qual nós estamos. Nós venhamos, no tempo que nós estamos nessa terra, sermos esses sacrifícios vivos, nos oferecermos como sacrifício vivo, como alguém que está ali, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor. Aí diz, aqui fala a respeito de alguns dons. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E aqui, quando fala de profecia aqui, e diz assim, segundo a medida da fé, nós podemos entender essa profecia segundo a medida da fé de duas formas. Uma delas, medida no sentido de, medida tem o seu significado, mas fé, nós podemos entender fé como o corpo de doutrinas, como o Evangelho. Então, segundo a medida da fé, pode ser no sentido, ou seja, em conformidade com o Evangelho. Ou seja, uma profecia ela não pode ser jamais contrária ao que está escrito. Uma profecia jamais pode ir contra a fé que nós recebemos, de uma vez por todas. Então, fé pode ser entendida aqui como corpo de doutrina, a qual uma profecia jamais pode ser contrária. Mas agora, nós também podemos entender a fé como a fé exercida pelo crente, exercida por aquele que recebeu o dom de profecia. E se for nesse aspecto, e eu pessoalmente, eu sou mais propenso a entender dessa forma, que é a fé no sentido da fé exercida por aquele que recebeu da parte do Espírito este dom de profetizar, ele tem que ser conforme a medida da fé, ou seja, se Deus deu uma revelação para alguém, vai dar juntamente com essa revelação a fé para crer que de fato essa revelação não é algo do próprio coração, mas é algo que recebeu como revelação da parte de Deus. Então, não pode ser algo que a pessoa, foi usado já, recebeu uma revelação da parte de Deus, aí profetizou. Aí daqui a pouco começa a sentir aquela necessidade de estar sempre profetizando. E daqui a pouco, começa a falar coisas não conforme a medida da fé, mas começa a ir além. Começa a querer falar coisas não conforme aquilo que Deus revelou, mas conforme coisas que estão no próprio coração. E aí isso deixa de ser conforme a medida de fé que Deus deu, mas começa a ir ser algo além. Começa a pensar a respeito de si mesmo, além do que convém. Então que seja conforme a medida da fé. Ou seja, uma profecia. Eu não posso nem
me omitir. Se Deus me revelar algo, eu preciso falar. Então eu não posso nem ficar aquém da medida e deixar de falar aquilo que Deus me revelou, mas eu também não posso falar quando Deus não me revelou. Então tem que ser conforme a medida da fé. E todos os dons, e aqui entra um outro aspecto, meus irmãos, todos os dons, eles são operados, eles são exercidos por meio da fé. Por meio da fé. Nenhum dom vai ser exercido sem fé. Operação de maravilhas, dom de curas, palavra de conhecimento, de sabedoria, sabe, discernimento de espírito, qualquer dom, e os dons que estão sendo descritos aqui embaixo, ó. Ministério, exortação, ensino, repartir, presidir, misericórdia, tudo o que vai ser feito com fé, conforme a medida de fé que Deus nos repartiu. Porque, afinal de contas, o que não é de fé é pecado. Então, se eu não estou fazendo algo por fé, eu estou pecando. Então, aquele que está profetizando e não é conforme a fé, não é conforme a medida de fé que Deus repartiu, mas está indo além, daqui a pouco pode estar proferindo uma falsa profecia. Então, o profeta tem que tomar esse cuidado de profetizar conforme a medida da fé. Nem ir além, falar algo que Deus não mandou, algo que Deus não revelou, e nem também ficar aquém e deixar de falar por medo, daqui a pouco, aquilo que Deus mandou falar. Aí diz assim, se é ministério, seja em ministrar. Então, o que é o ministério aqui? É o servir. E aqui é semelhante ao que seria, vamos dizer, a função do diácono, meus irmãos. Tá? Porque o diácono, se nós traduzirmos o termo diácono para o português, ele é um servo, ele é um serviçal. E o exercício da diaconia é o serviço. É o serviço. Então aqui, se é ministério, seja em ministrar. Então, se é alguém que serve, se é diaconia, que seja em servir, que seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, começa aí a perceber quais são os dons, quais são os chamados que Deus tem para a tua vida. Já consegue entender pela graça de Deus, qual é a medida de graça que Deus te concedeu e quais dons Ele te concedeu? É a profecia? É o ministério? É a diaconia? É o ensino? É a exortação? O que exorta, use esse dom em exortar. Ou é o repartir? Olha essa coisa tremenda isso, o que reparte, faça-o com liberalidade. Esse é um dom recebido da parte de Deus. Porque tudo aqui que está falando são dons, tá, meus irmãos? Olha o início do versículo 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então, o repartir, ele é para ser feito com liberalidade. Também poderia ser traduzido como simplicidade. Porque qual é o aspecto aqui? São vários. Repartir envolve uma questão de generosidade, mas envolve uma questão da sinceridade do coração, daquela simplicidade onde não está querendo uma segunda intenção nesse repartir. Eu já conheci, irmãos assim, que eram homens que repartiam daquilo que tinham. Só que muitas vezes não havia aquela liberalidade sincera. Muitas vezes aquele repartir era feito com segundas intenções, no sentido de botar as pessoas no compromisso com ele. Ajudava e às vezes nem falava, depois, tipo que nem o poderoso chefão, que vai lá, faz a ajuda, mas depois precisa ter o compromisso de vai chegar um dia que eu vou pedir um favor para ti. Não. Aquele que de fato recebeu um dom da parte de Deus,
de repartir, ele não fica querendo depois receber algo em troca, algo de volta. Ele é liberal, ele dá com simplicidade, ele dá porque Deus deu esse dom a ele, de repartir. A mesma coisa em relação, olha só, o que preside, com cuidado, com diligência, que cuidado, né, também pode ser traduzido como diligência. E aqui presidir envolve vários aspectos. Presidir é uma das funções do pastor, né, do presbítero, mas existem vários outros aspectos no meio da igreja do Senhor, aonde o presidir pode ser visto, e não apenas, né, na figura do pastor, do presbítero. O próprio presidir o culto, por exemplo, é algo que precisa ser feito então como? Com cuidado, com diligência. E qualquer outro aspecto aonde, né, houver essa disposição de governo, de presidir, precisa ser feito sempre com cuidado, com diligência. O que exercita a misericórdia com alegria. E aqui exercitar a misericórdia, olha só, meus irmãos, é especialmente relacionado, né, àquelas pessoas que estão em necessidade, ou que está precisando do alimento, ou de vestes, ou que está doente, né, que vai ser feita uma visita. Então alguém que está passando por alguma situação de necessidade, e aí nós vamos lá e atendemos essa pessoa. Isso precisa ser feito com alegria, não com aquele, sabe, não como aquela coisa por obrigação, né, porque a gente sabe que tem que fazer, com aquela cara toda triste, toda, né? Não, a gente venha servir o nosso próximo em atos de misericórdia com alegria. Aí diz: o amor seja não fingido, ou também sem hipocrisia, sem dissimulação, amor sincero, não como aquele amor de Judas, né, que chega diante, né, de Cristo, né, Rabi, e dá um beijo. Que demonstração de amor é essa? Jesus disse: um beijo traz o Filho do Homem. Sabe, que o nosso amor seja não fingido, não uma demonstração de amor querendo algo em troca ou algo, sabe, não, que seja um amor sincero, um amor não fingido, que nós venhamos aborrecer o mal. Aborrecer, que é odiar, detestar o mal e nos apegarmos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, que continue insistindo, né, no amor, vai insistir bastante no amor. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Esse amor fraternal é o amor de irmão, ou seja, porque nós somos uma família, e nós precisamos, sabe, nos ver e nos tratar literalmente como uma família, porque é o que nós somos. Não é simplesmente como se fôssemos, não, é o que nós somos. Nós somos uma família, então nós precisamos agir por aquilo que é a realidade. Quantas famílias, sabe, hoje em dia, sabe, as famílias têm sido destruídas. E nós precisamos ter tanto as nossas famílias de sangue, sabe, preservadas. O amor precisa ser algo, sabe, característico da nossa casa, da nossa família. E também aqui na casa de Deus, essa precisa ser a característica. O amor fraternal, de nós amarmos cordialmente, sermos ternos amigos uns dos outros. Sabe, termos essa amizade de irmãos. Porque isso também é o que significa, sabe, esse amor fraternal. E aí diz mais, uma das formas daí de nós termos esse amor é preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é preferindo-vos em honra uns aos outros? É não querendo a honra para si. Sabe, tem pessoas que desejam ser honradas. Eu já ouvi falar, sabe, de irmãos em Cristo, assim, que o sonho era ter o nome deles mencionado de púlpito, porque desejavam ser honradas. Só que o nosso desejo não deve ser o desejo de ser honrado, mas deve ser o desejo de honrar. Nós precisamos ter, sabe, esse desejo, nutrir esse desejo de honrar uns aos outros.
Não o desejo de ser honrado, mas infelizmente, sabe, o que nós vemos muitas vezes é o desejo de querer honra para si. Não, a palavra diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Prefere a honra do teu irmão antes da tua. 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Aqui mais uma vez, cuidado pode ser traduzido como diligência. Não sejais vagarosos no cuidado, na diligência. E aqui vagarosos é um termo que ele pode ser vagaroso, lento, mas ele também pode ter um sentido de negligência e até mesmo preguiça. Então, meus irmãos, que na obra do Senhor nós não sejamos vagarosos, não sejamos preguiçosos, mas que nós venhamos a ser cuidadosos, diligentes. Devemos fazer a obra do Senhor com ânimo. Olha o que diz mais: sede fervorosos no Espírito. Aleluia. Sabe, fervor, meus irmãos, nós precisamos de fervor. Nós não podemos ser frios. Fervor justamente fala de quê? De algo fervendo, borbulhando. Como é que quando tem lá, põe uma chaleira, em casa com água dentro para aquecer? Quando é que tu sabe que ela está bem quente? Quando ela começa a borbulhar. Por que ela começa a borbulhar? Porque o que é esse borbulhar? É a fervura. Aí tu sabe, ela está quente, hein? Essa água está quente, está fervendo essa água. É isso, meus irmãos, nós precisamos ser fervorosos no Espírito. Ou seja, é o oposto do frio. Então que nós venhamos saber ter o nosso coração, o nosso espírito cada vez mais fervente, meus irmãos, aquecido. Que o Senhor venha nos aquecer cada vez mais. Que venhamos então a ser fervorosos de espírito. Quem deseja ser fervoroso de espírito? Amém. Que nós venhamos, sabe, almejarmos, sermos cada dia mais fervorosos no espírito. E olha só, fervoroso no espírito servindo ao Senhor. Então nós não podemos servir ao Senhor com frieza. Não é dessa forma que o Senhor quer que nós nos sirvamos, de maneira fria. Ele quer que nós nos sirvamos com fervor no nosso espírito. Ele quer que nós nos sirvamos quando somos cheios do fogo do Espírito Santo. E uma vez cheios desse fogo, então o nosso espírito vai ser fervente, vai ser fervoroso. E dessa forma, então, é que nós vamos servir ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sabe, em qualquer situação, às vezes nós temos situações que vão nos causar tristeza nessa terra. Mas, em qualquer circunstância difícil, que uma coisa venha nos trazer alegria, a esperança. A esperança. A esperança que nós temos, mas não é qualquer esperança. A esperança que nós temos no Evangelho. A esperança que nós temos em Cristo. Nós não podemos nos entristecer como os demais, mesmo em face da morte, meus irmãos. Nós não podemos nos entristecer como os demais. Pelo Evangelho, nós precisamos ter esperança, e por essa esperança, nós vamos ter como resultado a alegria. E olha só como esses três aspectos nesse versículo estão interligados. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Então, em meio à tribulação, a gente vai ser paciente, por quê? Porque nós temos esperança, e essa esperança gera alegria em nosso coração. Nós sabemos que qualquer tribulação que venha sobre nós, não vai ser o suficiente para nos jogar ao chão, para nos desanimar. Nós vamos continuar firmes, nós vamos ser pacientes em meio à tribulação. Por quê? Porque nós estamos alegres pela esperança que nós temos em Cristo. E mais, diz assim, perseverai na oração. Se nós não perseverarmos na oração, pode ser que essa esperança, em vez de ser uma esperança viva, comece a esmorecer. Então por isso nós precisamos ser perseverantes na oração. Quando essas três coisas estão juntas, a gente vai perseverando até o fim. A gente persevera em oração, aí a nossa esperança é renovada, e nós nos alegramos nessa esperança.
E aí pode vir qualquer tribulação, que a gente vai ser paciente em meio a essas tribulações. Versículo 13: comunicai com os santos nas suas necessidades. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. E eu vou encerrar por aqui, meus irmãos, tá? Até esse versículo. Versículo 14 em diante a gente vai seguir no culto que vem. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Tem uma palavra que diz lá em Gálatas, diz assim, que nós devemos fazer o bem. Deixa eu ler aquele texto. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, principalmente aos da família, da casa da fé. Eles são a nossa casa, né? Que é a casa de Deus, ou seja, a igreja do Deus vivo, a família de Deus. Então, nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, aos domésticos da fé. Olha que interessante isso, versículo 13: comunicai com os santos nas suas necessidades. Nós devemos sim estar atentos, e quando nós vemos alguém passando necessidade, não importa se é cristão ou não, nós devemos ir e acudir. Mas agora, principalmente, o nosso olhar deve estar atento para as necessidades dos santos. Principalmente. Assim como disse lá em Gálatas, e assim como aqui, olha o enfoque que é dado. Não é dito simplesmente assim, comunicai com aqueles que estão passando necessidade. Não, é dito, comunicai com os santos nas suas necessidades. Então nós devemos ter um olhar, se nós devemos ter um olhar já atento para aqueles que estão em necessidade, esse olhar deve estar mais atento ainda para as necessidades dos santos. Porque pensa que coisa terrível seria a gente lá ajudando alguém lá no mundo, e daqui a pouco, na nossa própria congregação, alguém passando necessidade e a gente deixando de ajudar. Que vergonha seria essa? A gente está lá ajudando de fora e se esquecendo e não tendo um olhar atento para aqueles que estão dentro. Então, que nós venhamos a ter um olhar muito atento, né, para os de casa, para os da família da fé. Então, comunicai com os santos nas suas necessidades. Tu vê, comunicai com os santos, ou seja, na medida que tu perceber que um dos santos estão passando necessidade, tu deve comunicar com ele na sua necessidade. E aqui comunicar, o que é comunicar? Vem do termo comunhão, ou seja, tu deve ter comunhão com ele na necessidade dele. Então, tu vai comunicar daquilo que é teu para suprir a necessidade dele. Então, tu vai te colocar no lugar dele, como se tu estivesse passando necessidade com ele, e vai buscar suprir aquilo que falta na necessidade dele, para que ele não esteja mais na necessidade. Então isso tu vai te colocar no lugar, tu vai ter comunhão com o teu irmão, e justamente nessa comunhão tu vai participar com ele na necessidade dele, e aí então isso vai te mover a ajudar. Aí, imagina, né? Pai, eu me coloco aqui no meu irmão, aí está lá o maninho passando necessidade, aí eu vou lá, me coloco no lugar dele, tem comunhão contigo, daí eu tenho lá ele está precisando de alguma coisa, eu tenho todos os recursos necessários para ajudá-lo, mas eu apenas, eu estou me colocando do teu lado, meu irmão. Não é simplesmente uma questão que envolve ali um sentimento, envolve atitudes práticas, não pode ser apenas algo de boca. Como diz lá na primeira carta de João, nosso amor não pode ser apenas de palavra, de língua, tem que ser em obra e em verdade. Então, na medida que eu comunico com os santos nas suas necessidades, eu vou me colocar no lugar dele, eu vou estar sofrendo junto, eu vou estar, de fato, comungando com o meu irmão na sua necessidade, e tudo aquilo que eu tenho, eu vou repartir com ele, eu vou comunicar com ele. E por fim diz assim, seguir a hospitalidade.
Então, hospitalidade, meus irmãos. Naquele tempo era algo importantíssimo e hoje deixou de ser? Não. Hoje não deixou de ser. Que nós venhamos a ser conhecidos como um povo hospitaleiro. O povo de Deus precisa ser um povo hospitaleiro, um povo que esteja com a sua casa aberta para recolher o necessitado. Se alguém estiver precisando, que a nossa casa esteja aberta. Nós vamos ver, mas como assim? Olha, veja Abraão, Ló. Aqui diz assim, seguir a hospitalidade. Também poderia ser traduzido esse seguir como perseguir. Sabe quando diz assim, estou sendo seguido? Né? Vendo filme, está sendo seguido. Ou, a pessoa entra no táxi e segue aquele carro. Assim como pode usar o verbo seguir, pode também usar perseguir, não é? Nessas situações. Seguir, perseguir, tem o mesmo significado. Aqui também. Seguir aqui também poderia ser traduzido como perseguir. Perseguir, hein? Perseguir a hospitalidade. Tem muita gente que não, porque parece que tenta fugir da hospitalidade. Mas a palavra não manda a gente fugir da hospitalidade, ela manda a gente perseguir a hospitalidade. E olha só, vamos lá, Abraão e Ló. São exemplos claros, né? Porque olha só, a hospitalidade é dita aqui em Hebreus. É tão tremendo isso, sabe? Fala dos anjos, né? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Olha que palavra tremenda isso. Quem são estes que hospedaram anjos? Nós temos dois exemplos, Abraão e Ló. Abraão, estava lá, ele viu aqueles três. Não é dito que ele já viu que eram anjos, ou que ele viu que era o Senhor ali, né, numa teofania. Não é dito que ele viu e daí ele foi hospitaleiro, porque ele viu que já que era. Não. Ele só viu três homens. Ele se prostrou diante daqueles homens. E praticamente obrigou eles a vir, não, e tal, né? Depois a mesma coisa, o Ló era sobrinho de Abraão. Certamente aprendeu isso com o seu parente, com Abraão. E o Ló, quando vê aqueles dois anjos entrando em Sodoma, chegando até a praça, ele não ficou ali. Dois homens, não. Entrou na casa dele, comeu, bebeu, dormiu. Não. Ele foi, já tem lugar, já tem pouso. Não, a gente vai ficar aqui na praça mesmo. Não, a gente vai ficar. Não, vamos ficar na minha casa. Olhem para cá. Ele praticamente obrigou os dois. Ele disse, não, a gente vai ficar. Não, vamos ir para a minha casa. Ou seja, eles estavam o quê? Perseguindo a hospitalidade. Estava atento. Abraão, mesma coisa. Então, esse é o sentimento. O mesmo sentimento que havia em Ló, o mesmo sentimento que havia em Abraão, é o sentimento que deve haver em nossos corações diante da hospitalidade. Então, que nós venhamos a nos exercitar em tudo isso, meus irmãos. Que a gente já tem um bom número de aspectos nos quais nós precisamos estar atentos, vigilantes, buscando ser aperfeiçoados, meus irmãos. Nós não venhamos a ser negligentes em nenhum desses aspectos que foram mencionados aqui. E mais, conforme ali foi mencionado vários dons, que tu vá percebendo qual é o dom, ou quais são os dons que Deus te concedeu para o uso da edificação da igreja do Senhor. Que tu venha a ser diligente no uso desses dons, conforme a medida de fé e graça que Deus repartiu a ti. Não há mais, mas também não há menos. Não venha fazer menos do que Deus, não venha esconder num lencinho e enterrar o talento que Deus te deu. Que tu venha multiplicar esse talento. Porque Deus já pode ter te dado um dom. Significa que se Ele já te deu um dom, tu não pode ter um segundo dom? Pode ter um segundo dom. Por quê? Paulo diz assim, procurai com zelo os melhores dons. Se a gente pode procurar, quer dizer que a gente pode ter um dom que a gente ainda não tem. Ele instrui, por exemplo, lá em 1 Coríntios 14,
que se alguém fala em línguas, mas não interpretasse, que orasse para que passasse a interpretar. Mas o dom de interpretação é um outro dom. Pois é, mas se a pessoa não tinha ainda, podia orar para que recebesse esse dom. Então, daqui a pouco, tu está ali, já recebeu o talento do Senhor. Será que se tu recebesse dom, dois talentos, eu não poderia fazer mais? Tenho desejo de fazer mais? Então ora ao Senhor. Ora ao Senhor para usar aquilo que Ele já te deu, e para que, se for da vontade dEle te conceder mais, que Ele te conceda mais. Amém, meus irmãos? Amém.